Vamos voltar aqui na nossa sala de visitas com o Dr. Ney Carter, hoje falando para nós aí, né, do nosso coração, né, doutor? Exatamente. E ó, só para te situar, hein, nós começamos falando aqui na nossa entrevista que os problemas externos devem ficar fora. Devem O nome ser já fala. mantidos externamente. Externos. Vamos manter do lado de fora para que isso não afete o nosso coração. Para reduzir a nossa ansiedade e controlar melhor o nosso ritmo cardíaco. É um dos melhores tratamentos aí, né? Depois vem o check-up. Reduzir a raiva. Exatamente. Muito bem, doutor. Agora, algo também que a nossa sociedade hoje sofre muito, e muitas pessoas, às vezes até com a chegada da idade, a idade vai aumentando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a capacidade de dormir tranquilo, ou de dormir, vai diminuindo. Essa falta de sono, e o estresse também, já não deixa a gente dormir mesmo, essa falta de sono afeta também o nosso coração? Afeta. O ritmo biológico do sono, a cronobiologia que nós temos, ela vem no nosso corpo para poder condicionar o nosso sistema cardiovascular. Então, durante o dia, você necessita ter uma redução da melatonina, que é o hormônio que é produzido pela pituitária, né, para poder fazer com que o ciclo biológico aconteça à noite. O que acontece? A luz inibe a melatonina. Então, durante a noite, vai reduzindo a luz, você vai liberando mais melatonina e vai tendo o ciclo biológico. Esse é um dos mecanismos. Quando você inverte isso, você não tem a liberação correta, você começa, os determinados hormônios que têm que estar liberados no horário do dia, passam a não estar. Então, você começa a ter aumento de peso, o GH, hormônio do crescimento. Você começa a inverter o ciclo biológico, aumentar a obesidade. Então, é preciso ter o controle do ciclo biológico para que você possa ter uma saúde cardiovascular e, obviamente, reduzir a obesidade e, consequentemente, controle de pressão. Por quê? Uma coisa está interligada com a outra. Você acaba liberando mais substâncias que aumentam a contração das artérias, porque você começa a ficar mais estressado. Então, aumenta a liberar mais noradrenalina, mais dopamina, e essas substâncias vão contraindo as nossas artérias. Entendi. Então, o ciclo biológico é muito importante. Para a saúde cardiovascular. Está vendo isso? Então dormir bem faz parte desse ciclo biológico. Mas dormir bem não significa dizer que nós devemos utilizar todo dia diazepam, clonazepam, dormir bem naturalmente, né? Exatamente, para deixar claro, porque você já sabe disso, que os estudos estão avançando cada vez mais, que todas essas drogas terminam em PAN, a grande maioria delas vai induzir a uma alteração cognitiva, ou seja, você vai ter redução da sua capacidade de memória e vai caminhar para o processo de demência ou até Alzheimer. Esses estudos estão cada vez mais aumentando para isso. Então, se tenta hoje, na medida do possível, nos pacientes, a redução dessas drogas, a desintoxicação dessas drogas e utilização de outras drogas hipnóticas ou de outros antidepressivos que não produzam tantos esse tipo de efeito. Olha que maravilha, gente, né? Nossa Senhora, precisamos dessa evolução urgente. Doutor, a Flávia Rocha, aqui no nosso Instagram, ela está dizendo assim, ó, boa tarde, Flávia querida, obrigada pela sua participação. Minha mãe foi diagnosticada com o lado esquerdo do coração grande. Quais os cuidados que devemos ter e se isso é grave? Boa tarde, Flávia. Como a gente estava explicando antes, o coração tem 4 cavidades. A mais importante é essa que você falou, é a do lado esquerdo. Muito bem, e o lado direito também é importante, mas o lado esquerdo é a maior massa muscular. Quando você tem uma dilatação cardíaca, é importante você saber, se for possível, a causa. Por exemplo, ela poderá ser chagásica, portadora de doença de Chagas. Ela poderá ter uma miocardiopatia dilatada idiopática, sem causa. Ela poderá ter desencadeado um aumento cardíaco por hipertensão. Ela poderá ter um aumento cardíaco, uma miocardiopatia ou cardiomiopatia, de origem de falta de sangue, isquêmica, um infarto que tenha levado a isso. Então, você precisa saber a causa. Uma vez identificada a causa, você precisa tratá-la e utilizar medicamentos que reduzam a pressão arterial e normalmente vão reduzir a pressão na raiz da aorta, que vai diminuir a pressão dentro do coração, que vai, ao longo do tempo, diminuir o aumento do coração, associado a outras drogas que vão trabalhar na contração cardíaca, para reduzir o tamanho da cavidade. Porque quanto maior a cavidade, menor fluxo de sangue você tem para o corpo. Olha só. Lembre uma coisa, o coração é uma bomba. Então ele bombeia, sai o sangue, passa para a aorta, vai para a grande circulação, depois a pequena circulação, entre o coração e o pulmão. Essa é a função básica do coração. Bombear, né? Doutor, tem mais uma pergunta aqui, ó.
A Paula, 9605, lá no Instagram. Obrigada, Paula. Oi, boa tarde. Estou com triglicérides alto. Como posso baixar? E se isso faz mal para o coração? Estou assistindo, viu? Boa tarde, Paula. O triglicérides é um tipo de gordura, do mesmo modo, tão maléfica quanto o colesterol, no sentido do seu aumento exagerado. Ele vai induzir a formação de placas. De uma forma um pouco diferente, mas vai induzir. Certo. Dentro dessas placas de gordura que você está vendo aqui, não existe só o colesterol. Existem frações de cristais, existem substâncias inflamatórias que levam a isto aqui. Tá certo? Então, são vários componentes, vários mediadores. E um dos mediadores que é muito importante, que não é muito falado, que é a inibição da liberação do óxido nítrico, que é liberado nesses pontinhos. Essas são as células endoteliais. Essas células funcionam no nosso corpo. Quando a gente faz atividade física, elas relaxam. A artéria relaxa, porque libera óxido nítrico. E essa substância é fundamental para a saúde cardiovascular. Entretanto, as gorduras, elas fazem o quê? Elas inibem, elas fazem como um adormecimento dessas células. E essas células passam a não funcionar corretamente. Então, o triglicérides, que precisa ser feito é baixar o doce, a massa e a gordura e fazer atividade física. Se for um nível muito alto, você vai ter que tomar medicamento específico. Procure seu médico para iniciar seu tratamento. Viu? Muito bem explicado e muito prático também, hein? Para você que está em casa acompanhando, viu, ó, Paula? Tem perguntinha que chegou para nós no telefone, vou fazer aqui para o doutor, tá bom, doutor? Ó. É a Joana Antônia Paloni, aqui dá para saber tudo, de Campinas, São Paulo, viu? Obrigada, Joana, pela sua participação, viu, minha querida? Ó, qual o normal da pressão e batimento cardíaco? O melhor batimento cardíaco que você pode ter é 70. O variável pela classificação é de 50 a 100 batimentos no eletrocardiograma e no Holter de 50 a 120. A pressão arterial, melhor pressão arterial que nós podemos ter abaixo de 12 por 8, 11,5 por 7,5. Certo. A Marinalda Aparecida Costa de Morretes, no Paraná. Marinalda, muito obrigada pela sua participação, viu? Ela pergunta assim, ó. Ela é diabética e hipertensa e já colocou 8 stents. E gostaria de saber quais os cuidados que deve tomar com a saúde. Marinete, né? Marinalda. Desculpe, Marinalva. Boa tarde. Veja bem, Marinalva. Olha, essa circunstância que você colocou é uma circunstância bem peculiar. Você é portador de uma cardiopatia isquêmica, ou seja, você tem várias artérias comprometidas. Você, além do seu tratamento, que não deve ser pequeno, com absoluta certeza, você deve manter o seu peso, fazer atividade física, desde que aquela faixa de frequência do coração, você deva manter aquela que o seu cardiologista está orientando. Ou seja, você é obrigado a ter feito um teste ergométrico ou uma cintilografia para você poder desenvolver sua atividade física com mais segurança. Então, no seu caso, você tem que estritamente seguir a orientação do seu cardiologista. 8 é muito, né, doutor? É uma quantidade grande, mas certamente foi o necessário para poder manter as artérias do coração abertas. Certo. Então, uma vez que tomaram essa conduta, porque muitas vezes tinham artérias com vários comprometimentos e foram colocando 1 ou 2 stents, certo? Então, ela é uma paciente que precisa ser seguida e ser orientada diretamente pelo cardiologista para que ele... Você vai andar tanto, nessa velocidade, de acordo com os resultados dos exames que ele tem. Tá certo. Então, mais uma pergunta aqui no nosso Instagram, da Edna Alcântara. Boa tarde, Edna querida. Ela diz assim, ó, fiz o uso de medicação para hipertensão por 5 anos. Há 4 não uso. Hoje minha pressão arterial é de 10 por 7. Posso voltar a ser hipertensa? Bem, veja bem, uma vez hipertenso, sempre hipertenso. A hipertensão não tem cura. A origem dela fundamental é genética, 90% dos casos. Então, para você ter deixado de ser hipertensa, suas cifras tensionais caírem na normalidade, você certamente perdeu peso ou certamente você está usando algum produto, alguma coisa que está reduzindo a contração das artérias e fazendo com que aquelas células estejam produzindo mais óxido nítrico e, consequentemente, relaxando as suas artérias e baixando sua pressão. Então, deve ter uma causa assim. Ou você faz uma carga de atividade física muito intensa, aeróbica, que está propiciando um controle pressório. Mas isso não quer dizer que seus genes deixaram de estar ativos. Então, você está fazendo alguma coisa que não fez. Do nada, você não vai deixar de ter uma cifra tensional de 17 por 10, cair para 10 por 6, ou 15 por 9, ou mesmo 14 por 9, por exemplo. Você tem 10 por 6,
mulher, e está com 14/9, você está hipertensa. Sim. Subiu mais de 30%. Então, não tem uma lógica para poder dizer que você agora não seja. Você está com a sua pressão controlada. Se você fez bariátrica, por exemplo, você tem esse resultado, a cirurgia bariátrica, que corta o estômago, né? Ou resseca o intestino. Sim. Então, você tem uma perda de peso expressiva e, obviamente, você reduz a pressão arterial. Não só a pressão, diabetes e os outros fatores que são necessários como fatores de risco. Certo. Então, ela não contou, ao meu ver, todas as informações. Entendi. Doutor, quando a gente fala de pressão hipertenso, você é hipertenso, significa que a pressão dela fica sempre Acima lá. de 13,5 por 8,5, acima de 14 por 9, tá certo? Ela é hipertensa. E está sempre nesse nível? Depois de 6 vezes medidas em aparelhos confiáveis, com pessoas que saibam identificar, chegou, mediu a pressão, antes de medir, esperou um pouquinho, ou mesmo que não tenha esperado, mediu, depois repetiu em outro momento mais calmo e foi medindo sequencialmente várias vezes em locais confiáveis e aparelhos confiáveis, você vai ter o diagnóstico da pressão alta, né? Certo. Porque a maioria do hipertenso, ele é assintomático, mais de 60%, ele não tem sintoma. O primeiro sintoma dele é um evento, é um quadro, é uma situação, ou um desmaio, uma dor no peito, ou uma tontura intensa, ou uma dor na nuca. Certo, e aí que ele vai descobrir, então, Aí que que ele vai ter noção de que é hipertenso. Agora, doutor, uma pergunta assim. Existem alguns sinais, sintomas visíveis, perceptíveis na pessoa que está apresentando algum tipo de problema cardíaco, que a gente tem que ficar atento em casa, na família? Tontura intensa, cansaço intenso na mulher. Tontura intensa. Eu vou explicar. Tontura intensa numa pessoa que nunca sentiu nada. A pessoa nunca teve nada. E de um momento para o outro ele acha que está com labirintite. Mas, na verdade, ele está perdendo o senso, a forma, ele não consegue mais identificar. Então, ele pode estar caminhando para o AVC ou pode estar caminhando por uma situação de um pico de pressão. Dor na nuca, são sinais de pressão alta. Aperto no peito, irradiando para as mandíbulas, para os punhos, na boca do estômago, ou a ânsia. É aquela pessoa que come, tem ânsia e começa a ter palidez. Ela fica pálida e seguida de falta de ar. São sinais importantes. Pulso muito acelerado. A pessoa vive com o pulso sempre muito acelerado. E ela acha que está nervosa, está tomando muito café ou muito chá, mas, na verdade, ela é portadora de uma arritmia. Olha só. Então, são coisas que dá para a gente perceber. A clínica é sempre soberana. Então, o olhar ao paciente, ao que ele sente. Só que, no dia a dia, nós não nos atentamos muito para aquilo que não acontece no nosso corpo. E a idade, doutor, para aparecer os problemas cardíacos mais... A idade hoje deixou de ser um parâmetro tão fundamental. Olha só. Nós temos doença desde crianças até adultos jovens e idosos. Mas nós temos uma coisa na mulher que é muito importante, nós estamos na mulher.com, não podemos deixar de falar. A síndrome do coração partido, síndrome de Takotsukubo. Quando nós começamos a nossa conversa com o estresse e a ansiedade. Certo. E não sei se nós estamos indo para o fim, mas daqui a pouco certamente estamos indo para o fim. Eu queria deixar essa mensagem. O motivo mais importante para a gente controlar o nosso interior, principalmente na mulher, é que na mulher, mais comumente, ela libera uma substância. A mulher hoje tem dupla, tripla, 4 jornadas no mesmo dia. No mesmo dia. Então, ela libera uma quantidade muito, muito grande em picogramas dessa noradrenalina e outros derivados que fazem com que o nosso coração, que está desse tamanho, de um momento para o outro ele dobre de tamanho, ou pelo menos uma parte, a ponta do coração dilate. E ela entra num quadro como se fosse de infarto. Ela chega no pronto-socorro com dor, cansaço, falta de ar, mas as artérias não estão obstruídas, ela não tem a troponina, a substância que marca a isquemia, a falta de sangue na célula aumentada, ela não tem outros marcadores tão alterados, mas ela no cateterismo dilata, ou no ecocardiograma, dilata a ponta do coração, faz um saco, Takotsukubo, uma outra ponta aqui. Então, uma cardiomiopatia dilata agudamente. Olha isso. Então, síndrome do coração partido. Então, é muito importante esse controle que acontece no homem, mas é mais tendencioso na mulher. Por isso, o controle do nosso pensamento é muito importante para que isso vá reduzindo. Controlar o pensamento para o coração ficar calmo. A gente tem que entender isso. Nós não temos todas as armas que nós queremos. São 14 mil cardiologistas
com títulos de especialista na nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. Graças a Deus, uma representação enorme no país inteiro. Mas armas simples são possíveis e a população deve estar orientada nesse sentido. Tá certo, doutor. Então, as considerações finais foram feitas aí pelo doutor. Ó, cuida da mente para cuidar do coração, não é mesmo? Exatamente. Os fatores de risco, vamos reduzi-los todos, vamos ser ativos, vamos reduzir essa quantidade de açúcar e sal que se consome absurdamente no dia a dia, para que a gente controlar a nossa pressão, para que nós possamos ter mais saúde. É isso mesmo. E vivermos mais com as nossas famílias, se Deus quiser. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Mais uma vez, parabéns. Obrigado pela oportunidade. Pelo seu dia, por cuidar aí de tantos corações que passam aí na mão do Senhor cuidando desse povo todo. Obrigado. Muito obrigada.